Olá, estamos aqui mais uma vez no canal GPost TV. Vamos fazer uma breve análise de um texto de Marx. Antes disso, gostaria de colocar algumas questões. Primeiro, Marx é muitas vezes lido, compreendido, entendido como um sociólogo, como um filósofo, como um economista ou como um historiador. Mas, de fato, Marx foi um militante político das lutas do proletariado, isto é, dos trabalhadores assalariados. E nesse processo, Marx estava envolvido com a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras assalariadas, o direito das nações oprimidas, o direito das etnias oprimidas. E nós vamos ver tudo nesse texto. Por que eu estou dizendo isso do início? Porque é preciso compreender o Marx em toda a sua totalidade. Para isso, nós devemos conhecer a vida de Marx e o contexto histórico no qual viveu. Compreender o capitalismo de sua época, compreender as lutas operárias, compreender as contradições da sociedade burguesa. Aí nós poderemos localizar suas obras, né? O conjunto de seus textos, de seus livros, de seus artigos. Né? Isso é muito importante. Eu vou trabalhar com o texto aqui, vamos dialogar sobre o texto, que é muito importante, principalmente que nós estamos vivendo um período eleitoral aqui em nosso país, no Brasil. E é um texto, eu digo o título, né, o último programa de Marx, porque foi o último programa, esse programa é de 1880, ele vai morrer em 1883. Né? Então, como foi a participação de Marx na construção de um programa, nós vamos ver aqui, que era um programa dos trabalhadores franceses de uma organização política. Né? Então, nós vamos ver aqui o Marx maduro, o Marx que escreveu o Manifesto, escreveu o Capital, que fundou a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, com outras lideranças operárias, o Marx, que participou da Revolução Alemã de 1948, 1949, o Marx, que deu apoio integral à Comuna de Paris. Okay? O texto está aqui nesse livro muito interessante que eu indico, que é o livro do Marcelo Musto, O Velho Marx, uma biografia de seus últimos anos, 1881, 1883. Tá certo? Esse texto aqui foi editado pela editora Boitempo. E vamos lá. Em outubro de 1879, a Federação do Partido dos Trabalhadores Socialistas da França, nascida no ano anterior, a partir da fusão das diversas correntes do socialismo francês, reuniu-se num congresso em Marselha. Né? Então, foi um congresso, certo? Do qual participaram várias correntes do movimento operário. Né? Socialistas, reformistas, diversos tipos de reformismo, né? Diversos tipos de concepção do movimento operário. Depois de ter conquistado a maioria do partido, Jules Guesde deu início à elaboração de um programa político, voltado também à participação nas eleições. Então, um programa político que também era voltado à participação das eleições. Foi nesse período que, por intermédio de Paul Lafargue, ele procurou Marx para que este o assistisse nessa difícil tarefa. Os dois se encontraram em Londres, em maio de 1880, e, tão logo redigido, o programa foi publicado em diversos periódicos. Né? E depois foi adotado pelo Congresso de La Havre em novembro de 1880. Então, estamos em 1880,
A Comuna de Paris foi em 1871. Certo? Então, esse programa foi fruto de uma reorganização do movimento operário francês, que sofreu uma grande derrota em 1871 com o massacre, né, com a repressão da burguesia contra a Comuna de Paris. E nesse processo de reorganização, Marx está participando, está contribuindo para a elaboração de um programa político, ou seja, um programa dos trabalhadores, uma organização operária, visando a conquista do poder político. E não só isso, que vai participar das eleições, que são eleições burguesas. Segundo Engels, né, que vai citar uma parte aqui, ele vai dizer assim, uma obra-prima de raciocínio rigoroso, calculada para explicar as coisas às massas em poucas palavras. Raramente vi algo assim, e mesmo em sua versão concisa, achei-a impressionante. Isso em relação ao texto que o Marx escreveu. Texto de síntese e como ele explicava às massas questões complexas. Claro que um programa desse não teve divergências. E aqui a Jenny, filha de Marx, relatou a discussão ocorrida entre o pai, Marx, né, e Guesde. Em relação à questão da garantia de um salário mínimo, talvez te interesse saber que papai fez de tudo para convencer Guesde a não o incluir em seu programa, explicando-lhe que uma medida desse tipo, caso fosse adotada, levaria ao resultado de que, com base nas leis econômicas, o mínimo garantido se tornaria o máximo. Guesde, no entanto, manteve-se inflexível, alegando que assim se poderia conquistar de todo modo certa influência sobre a classe trabalhadora. Né? Então, nem sempre Marx concordavam com Marx. Né? Então, houve essa divergência. Aí o próprio Marx, depois, né, numa carta a um companheiro, vai explicar a situação. Olha que é muito interessante como Marx trabalhava, como é que o Marx se relacionava com o movimento operário. Com exceção de algumas asneiras, como o salário mínimo fixado por lei, que Guesde achou necessário proporcionar aos trabalhadores franceses, apesar de nossos protestos, eu lhe disse que se o proletariado francês era tão pueril a ponto de ainda necessitar de concessões desse tipo, então não valia a pena elaborar programa algum. Então, Marx era muito crítico, né? A parte econômica desse documento, muito breve, contém, afora algumas linhas introdutórias que definem, em poucas palavras, o objetivo comunista. Apenas as reivindicações que brotaram espontaneamente do seio do movimento operário. Né? Então, o programa vai condensar, vai levar em consideração as reivindicações do movimento operário. Ter feito os trabalhadores franceses descerem de suas nuvens verbais para o chão da realidade foi um passo realmente importante, ainda que a coisa tenha suscitado a indignação de todos aqueles teorizantes franceses que ganham a vida fabricando nuvens. Isso aqui é magistral, pessoal. Qual foi a grande conquista que o Marx viu nesse programa político? Ter feito os trabalhadores franceses descerem de suas nuvens verbais para o chão da realidade. Isso foi um passo realmente importante. Né? E aí, isso suscitou a indignação de quem? Dos teorizantes franceses, que ganham a vida fabricando nuvens, né? Fabricando programas, teses, teorias, muito bonitas, muito complexas, mas que não levam em consideração a evolução política das massas, a evolução de sua consciência de classe. Certo? Então, isso é magistral. Certo? Vamos ao programa, né? O programa eleitoral dos trabalhadores socialistas. Né? Então, veja bem. Elaborado, né? A comissão foi o Jules Guesde, Paul Lafargue e Karl Marx. Começa assim. Considerando que a emancipação da classe produtiva é a emancipação de todos os seres humanos, sem distinção de sexo e de raça. Então, ele começa falando da emancipação, não é uma emancipação abstrata, né? É a emancipação da classe produtiva,
independente de sexo e de raça. Né? Que os produtores jamais poderão ser livres enquanto não estiverem de posse dos meios de produção: terra, fábricas, navios, bancos, créditos. Certo? Então, ele já coloca a raiz da opressão, a raiz da miséria, a raiz da alienação, né? E que o objetivo, enquanto isso não for consumado, né? Isso num programa eleitoral, né? Enquanto não estiverem de posse dos meios de produção, vão continuar sofrendo as mazelas do capitalismo. Aí continua, que há somente duas formas nas quais os meios de produção podem lhes pertencer. Pertencer aos trabalhadores, né, como classe social, como classe produtiva. Uma forma individual, que jamais existiu de modo generalizado e vai sendo cada vez mais eliminada pelo progresso industrial, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo, causa necessariamente a despossessão dos seus meios de produção de várias camadas sociais, vários setores sociais, várias classes sociais dos trabalhadores, várias camadas, né? E essa despossessão, essa expropriação constante. 2. A forma coletiva, cujos elementos materiais e intelectuais são constituídos pelo próprio desenvolvimento da sociedade capitalista, ou seja, é a própria sociedade capitalista, o próprio desenvolvimento social do capitalismo que clama pela necessidade de socialização dos meios de produção. Então, as crises econômicas, isso que nós vemos hoje em dia, né, e também na época do Marx, é produto dessa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção capitalista que o Marx trabalhou, né, na sua militância e está presente na sua teoria. Considerando que essa apropriação coletiva só pode provir da ação revolucionária da classe produtiva, o proletariado, organizada num partido político. Hã? A apropriação coletiva só pode provir da ação revolucionária da classe produtiva. Ou seja, só uma revolução, né, só a ação revolucionária das massas proletárias, dos trabalhadores, podem garantir a apropriação coletiva. Isso ele está falando em um programa eleitoral. Né? Você não vai ganhar, você não vai conquistar isso pelas eleições, né? Pelo convencimento, né? Pela conquista dos corações e das mentes dos capitalistas. Né? Nenhum capitalista, nenhum latifundiário vai ceder gratuitamente os meios de produção que estão sob seu controle. E ele ainda vai mais além, né? Vai dizer, a classe organizada num partido político próprio, ou seja, no partido da classe. Então, a classe tem que se organizar enquanto partido, enquanto projeto, enquanto alternativa programática, que está expressa aqui, né? Isso daqui já é a continuidade, inclusive, né? Claro, com anos de experiências, do que está posto lá no manifesto do Partido Comunista. Que tal organização deve ser buscada com todos os meios de que dispõe o proletariado, inclusive o sufrágio universal, que assim deixaria de ser instrumento de engodo, que foi até hoje, e se converteria em instrumento de emancipação. Né? Então, ele está dizendo que os trabalhadores podem participar das eleições. O que determina se os trabalhadores participam ou não das eleições é a correlação de forças entre a burguesia e o proletariado. Você pode participar lançando candidatos. Você pode participar, que é uma participação. Tem muita gente que acha que não, que acha que é uma coisa assim elementar, né? Mas tem gente que acha que votar nulo não é participar das eleições. Né? O que é um absurdo, né? Um absurdo, né? Você pode boicotar as eleições, não aceitar as eleições, ou quando o proletariado, o conjunto das classes trabalhadoras tem muita força social, estão mobilizadas, podem boicotar as eleições. Né? Então, o que vai determinar ou não é a situação, a correlação de forças. Né? Aqui, a correlação de forças, depois da derrota da Comuna, certo? Só colocava as condições de organizar o partido político e de participar nas eleições. Né? Então, continuando. Os trabalhadores socialistas franceses
estabelecendo como objetivo de seus esforços a expropriação política e econômica da classe capitalista e o retorno à coletividade de todos os meios de produção. Decidiram, como instrumento de organização e de luta, participar das eleições com as seguintes reivindicações imediatas. Pronto. Qual o objetivo de participar das eleições? Então, o programa coloca claramente qual é o objetivo, não é administrar o capitalismo, né? Não é reproduzir a exploração, né? O objetivo final, né? Nos quais os outros objetivos imediatos são subordinados, é claro. Os trabalhadores socialistas franceses estabelecendo como objetivo de seus esforços a expropriação política e econômica da classe capitalista. O que é expropriação política? A tomada do poder político. Certo? E o que é a tomada do poder político? É a destruição do Estado burguês, o que ele já tinha colocado antes, nos textos, nas declarações da Associação Internacional dos Trabalhadores, é sistematizado, generalizado, pela experiência, né, da Comuna de Paris. Você tem que destruir a velha máquina, né, e construir uma outra expressão de poder político, que, em última instância, já é um defiamento do poder político, já que os trabalhadores começam a se apropriar da capacidade de coordenação, decisão, reorganização da sociedade que tinha sido expropriada pela burguesia, né, sob a forma de instituições como do Estado, né, como o Exército Permanente, a burocracia estatal, o parlamento e outras coisas. Bom? Então, a expropriação é política, econômica da classe, né, ou seja, a expropriação dos meios de produção que estão na mão da burguesia, e o retorno à coletividade de todos os meios de produção. Como ele vai dizer no início, né, do programa. As terras, as fábricas, né, as empresas de crédito, o grande comércio e tudo. E aqui há uma divisão, né, entre programa político e programa econômico. Né? Então, vamos rapidamente ler isso, porque é muito importante, o próprio Marx disse anteriormente, eu citei, de como ele vai levar em conta as reivindicações dos trabalhadores. Então, vamos lá. Programa político. A abolição de todas as leis que incidem sobre a imprensa. O direito de reunião e de associação e, sobretudo, a lei contra a Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, veja, o Marx vai lutar pela liberdade de imprensa e pelo direito de reunião e associação dos trabalhadores. Né? A Associação Internacional dos Trabalhadores estava proibida na França, depois da Comuna de Paris. A abolição da caderneta, verdadeiro cadastro da classe trabalhadora, e de todos os artigos do Código, que estabelece a inferioridade do operário em relação ao patrão e da mulher em relação ao homem. Olha que programa avançado, 1880. Né? Então, se combate não só a inferioridade do operário em relação ao patrão, mas também da mulher em relação ao homem. Em todas as situações. 2. Supressão dos fundos para o culto e restituição à nação dos bens de mão morta, móveis e imóveis, pertencentes às ordens religiosas. Isso já tinha sido feito, né, um decreto da Comuna de 2 de abril de 1871. Né? Ainda vai dizer, incluindo todos os anexos industriais e comerciais dessas ordens. Né? Então, as ordens religiosas eram as verdadeiras empresas, né? Então, isso é uma bandeira, né? Não é nem não é nem socialista, né? É uma bandeira democrática, né? 3. Supressão da dívida pública. 4. Abolição dos exércitos permanentes e armamento geral do povo. Olha aí. Né? Está presente em vários momentos da atividade revolucionária do Marx, né? Porque a espinha dorsal do Estado burguês é o exército, né? É o corpo armado separado da sociedade. Como é que você muda isso? Você absorvendo o poder armado, né? A sociedade absorvendo, os trabalhadores absorvendo isso. Como é que se faz isso? Pelo armamento geral do povo. Né? Isso também nas revoluções burguesas ocorreu, o armamento geral do povo. 5. Que a comuna controle a própria administração e tenha sua polícia. A comuna, né? O órgão vinculado às municipalidades e tudo, que tem um controle da administração e da polícia. Né? E a polícia o que é? O povo armado. Bem, agora o programa econômico. Né?
Descanso de um dia por semana ou proibição legal de os empregadores obrigarem os trabalhadores mais de 6 dias em 7. Trabalhar, né, descanso de um dia por semana ou proibição legal de os empregadores obrigarem a trabalhar mais de 6 dias em 7. Redução legal da jornada de trabalho a 8 horas para os adultos. Proibição nas fábricas privadas do trabalho de menores de 14 anos. E redução da jornada de trabalho a 6 horas para aqueles entre 14 e 18 anos. Que eram as reivindicações operárias. As reivindicações do movimento em luta concreto do dia a dia. 2. Supervisão e prestação de assistência aos aprendizes a cargo dos sindicatos operários. 3. Salário mínimo legal fixado anualmente por uma comissão estatística operária, com base nos preços locais dos gêneros de primeira necessidade. Isso aqui o Marx era contra. Mas mesmo sendo contra, ele aceitou. Ele sabia dialogar com o movimento operário. E ele sabia que o resultado desse programa era um avanço para os trabalhadores franceses. 4. Proibição para os patrões de admitir operários estrangeiros com salário inferior ao dos operários franceses. Olha o internacionalismo. Né? Isso em 1880. Né? Hoje, na Europa e todos os imigrantes recebem os piores salários, né? As piores tarefas, né? As atividades mais precárias. Né? É uma reivindicação internacionalista essa. 5. Igualdade de salário para o trabalho igual, realizado por trabalhadores dos dois sexos. Trabalho igual, salário igual. Né? Uma reivindicação, né, do movimento das mulheres operárias. 6. Instrução científica e profissional de todas as crianças, cuja manutenção estará a cargo da sociedade representada pelo Estado ou pela comuna. Instrução científica e profissional de todas as crianças. Né? Ou seja, uma defesa de uma escola pública, né? Certo? Uma escola pública, gratuita, científica, laica, né? Não vinculadas a preconceitos religiosos, né? É por isso que, geralmente, a extrema-direita e setores reacionários odeiam a escola pública, porque ajuda a emancipar culturalmente as massas. 7. Assistência aos velhos e aos inválidos a cargo da sociedade. 8. Abolição de qualquer ingerência dos empregadores na administração dos fundos operários de mútuo socorro, previdência, etc., cuja gestão deverá ser atribuída exclusivamente aos operários. 9. Responsabilidade dos patrões em matéria de acidentes, garantida por uma caução que o empregador deverá depositar nos fundos operários, proporcional ao número de operários empregados e ao nível de periculosidade presente na fábrica. 10. Participação dos operários na definição dos regulamentos especiais das diversas fábricas. Abolição do direito usurpado pelos patrões de impor penalidades a seus operários, na forma de multa ou de desconto sobre salários. Decreto da Comuna, 27 de abril de 1871. Né? Então, defendia que voltasse esse decreto da Comuna. 11. Anulação de todos os contratos de privatização da propriedade pública. Bancos, ferrovias, minas, etc. E funcionamento de todas as fábricas do Estado, conferida aos operários que nelas trabalham. Tá certo? Ou seja, defesa das empresas públicas, defesa da estatização, sob o controle, né, com funcionamento garantido pelos trabalhadores, sob o controle dos trabalhadores. Então, essa é uma palavra de ordem histórica. Okay? Então, o Marx nunca foi contra a denominada propriedade pública, contanto que fique sob o controle dos trabalhadores, nesse processo de luta para a apropriação coletiva dos meios de produção pelos trabalhadores, ou pelo conjunto, pela sociedade. Né? O caso da sociedade aqui é a grande massa de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Não a burguesia, que é uma minoria. 12. Abolição de todos os impostos indiretos e transformação de todos os impostos diretos no imposto progressivo sobre as rendas superiores a 3.000 francos.
supressão da herança em linha colateral e da herança em linha direta que ultrapasse 20 mil francos. Bem, quais são as lições que podemos tirar disso, né, desse programa, desse último programa político, né, de um partido, de uma organização proletária francesa, né, de 1880, certo? Primeiro, que Marx não tinha alergia, não tinha problema nenhum em elaborar programa político, de partido político, não tinha nenhuma alergia, nenhum problema em participar das eleições, né? Contanto que, e aí está claríssimo, né? Esse programa é um programa de classe, um programa de trabalhadores socialistas que vão participar das eleições defendendo o quê? A independência de classe dos trabalhadores. Ou seja, um projeto diferenciado da burguesia. Por que é diferenciado? Porque o objetivo final é a expropriação política e econômica da burguesia. É a conquista do poder político pelo proletariado. Essa é a essência, né? Independente da forma de luta, isso tem que estar claro, né? Essa eu acho que é uma das grandes lições do Marx, né? Porque a emancipação social passa pela mediação da organização política dos trabalhadores. Não é organização política eleitoral, não é organização política para tentar reformar a sociedade, não. O Marx sempre colocou a organização política como a capacidade organizativa dos trabalhadores de entender o seu lugar na sociedade e lutarem para reorganizar a sociedade no processo de expropriação política e econômica da burguesia, que é o processo revolucionário, que é a ação revolucionária dos trabalhadores. Né? Isso que ele vai trabalhando sobre diversos nomes, emancipação social, emancipação humana no início e tudo, mas é isso, essa reapropriação, certo? Que estava alienado, que estava separado, que estava nas mãos da burguesia, né? O capital não é nada mais, nada menos do que a condensação, a cristalização do trabalho não pago, e isso ser reabsorvido pela sociedade. Agora, ser reabsorvido pelo desenvolvimento da consciência de classe é desigual, por uma série de fatores, né? E para isso os trabalhadores têm que se organizar politicamente. Então, esse programa, né, o Marx, né, depois de 3 anos ele vai falecer, mas ele tem a consciência clara de que os trabalhadores devem, em cada frente de luta, nunca esquecer do seu objetivo principal e deve participar de todas as formas de luta com o objetivo, e esse não pode ser abandonado, né, de expropriar politicamente e economicamente a burguesia e construir o socialismo e o comunismo. Até a próxima, pessoal.